Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero apresentar para você uma aula a respeito do efeito Doppler e tecnologias associadas a ele. Douglas, o que é este efeito Doppler? É aquele efeito que você ouve quando está assistindo a uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Ou então aquela mudança de frequência do som que você ouve quando uma ambulância passa por você. Bem, nós vamos investigar melhor isso. Se você gosta desse assunto, já deixa o seu joinha. Se quer ver mais vídeos a respeito de física, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser o primeiro a saber. Eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para o nosso curso, que está lá no site. Quer aprender física para o Enem? Não deixe de se inscrever lá. Bom, então vamos aqui, que a gente tem de aprender muito sobre o efeito Doppler. Nesse vídeo, você vai aprender uma nova fórmula para calcular a frequência no efeito Doppler. Se você decorou aquela F' é igual a F vezes Vs mais ou menos Vo dividido por Vs mais ou menos Vf, coisa horrorosa essa fórmula, você vai poder esquecê-la agora. Veja até o final do vídeo, a gente se vê. Primeiro, como seria o som que você ouve verdadeiramente lá na Fórmula 1? Observe! Este é o som de um carro quando ele passa por você. É o barulho que você ouve enquanto ele se aproxima e depois o barulho que você vai ouvir quando ele se afastar. Então você vai ter essa mudança aí de tempo, nessa mudança de frequência. O som começa mais agudo, aquele quando se aproxima, e depois quando ele passa por você, você ouve que é um som mais grave. O que é cada uma dessas coisas? Vem comigo que a gente vai aprender. Neste exemplo, eu coloquei duas situações distintas. Na primeira, nós vamos ter o som sendo produzido pelo alto-falante com uma certa frequência. Veja que neste intervalo de tempo foram emitidas 3 zonas de compressão, ou 3 ondinhas. Por outro lado, esta outra fonte, ela está vibrando com uma frequência maior. Ela vai produzir maior quantidade de zonas de compressão do que aquela lá de cima. Douglas, como assim zona de compressão? O som é uma onda de compressão e rarefação. Como assim? É uma onda chamada onda longitudinal. As ondas longitudinais têm vibração na mesma direção da propagação dessa onda. Então a onda sonora tem disso, compressão do ar e rarefação, deixando o ar rarefeito por conta das vibrações. É muito comum a gente fazer gráficos de como está variando a pressão do ar ao longo desta onda. Onde nós temos grandes pressões, a gente tem uma crista de pressão aqui porque está muito concentrado. Aqui na rarefação nós temos uma queda de pressão. Aqui da mesma forma, na região onde há compressão, um aumento da pressão, e na região onde o ar está rarefeito, uma rarefação, uma queda na pressão. E estas são as duas situações. Qual que é a diferença para você que está ouvindo esse som? Para você que está ouvindo esse som, este primeiro som aqui é um som grave. Este segundo som aqui é um som mais agudo. Quanto maior a frequência do som, mais agudo o som. Por que esse aqui tem uma maior frequência? Porque ele está lançando mais ondas no mesmo intervalo de tempo. Então vejam, um som agudo, ele vai ter uma frequência maior, mas por outro lado, o comprimento de onda dele, que é a distância entre duas cristas de compressão, lambda, é um lambda menor, é um lambda pequeno. Por outro lado, aquele que tem uma frequência, tá aqui uma frequência menor, acaba tendo um comprimento de onda lambda maior. Douglas, por que isso é verdade? Porque a velocidade é a mesma para os dois. Você já deve ter aprendido que a velocidade do som é igual a lambda vezes f, só que a velocidade do som é uma constante aqui neste caso.
Isso quer dizer que quem tiver uma maior frequência deverá apresentar um menor comprimento de onda. Quando o produto de duas grandezas é uma constante, se uma das grandezas aumentar, a outra vai ter de diminuir para que o produto seja constante. Douglas, eu não consigo visualizar isso. Veja, por exemplo, se a gente tiver 9 vezes 9, estou dando só um exemplo, outro par de valores que dariam 9 vezes 9, 81, você poderia colocar aqui 4,5 vezes 18. Isso daqui é apenas um exemplo. A gente sabe que 81 é igual a 9 vezes 9. A gente também sabe que 81 é igual a 4,5 vezes 18. Então, quando dois números eles têm um produto constante, a diminuição de um implica um aumento do outro. Deu para entender? Ótimo. Então, a frequência e o comprimento de onda tem tudo a ver. Agora, vamos voltar ao efeito Doppler. Vem comigo. A primeira coisa que eu quero ver com você é que se eu tiver o observador e a fonte ambos em repouso, um parado e o outro também parado em relação à Terra, nós vamos ver que a frequência recebida pelo observador, a frequência com que ele recebe as vibrações do ar, é a mesma frequência com que a fonte está emitindo as vibrações. Então, com a mesma frequência que a fonte emitir vibração, o observador vai recebê-las. Agora, e se essa fonte começar a se aproximar deste observador? Se ela entrar em movimento, ela vai lançando o som, este som que está se propagando em todas as direções, né? Se propaga tanto para a direita quanto para a esquerda, mas ela vai acompanhando o som que ela está emitindo. Então, ao invés de as frentes de onda ficarem todas concêntricas, com o mesmo centro, elas vão ficar com algum espaçamento, né, diferenciado em relação a esse. Douglas, como seria isso? Observe aqui. Neste caso, a fonte está vindo aqui para a direita e se aproximando do observador. Por conta deste movimento para a direita, as ondas aqui nesta região estão mais concentradas. Ou seja, as ondas vão ficar com um comprimento de onda lambda menor do que o que havia lá em cima, se ela ficasse parada. Pelo fato de haver um comprimento de onda menor, você vai ouvir um som com uma frequência maior. Eu estou colocando aqui no canto superior direito para você aquela lembrança: frequência maior, lambda menor, som agudo. Frequência menor, lambda maior, som grave. É o que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, a frequência recebida pelo observador vai ser maior do que a frequência emitida pela fonte. E assim, ele vai receber um som mais agudo. Eu estou simplificando. Frequência recebida pelo observador, vamos chamar apenas de FO. Frequência emitida pela fonte, nós vamos chamar de FF. Agora, cuidado, muitos livros didáticos de física gostam de chamar a frequência emitida pela fonte de frequência real e a frequência recebida pelo observador de frequência aparente. Outros chamam de frequência Doppler. Então, por conta deste movimento, você vai ter uma mudança na frequência percebida. É aquele caso em que o carro de Fórmula 1 está se aproximando de você, então você vai aquele de som mais agudo. E quando passa por você, você vai aquele som mais grave. Vamos ver como seria isso? Nesta nova configuração, nós vamos ter o observador parado e aqui a fonte se afastando dele. Note que por conta deste afastamento, vai chegar até ele esta onda que está atrás da fonte. Esta onda está mais distanciada, olha, do que a situação original. Então, para este cidadão, o comprimento de onda vai ficar maior. E comprimento de onda maior significa frequência menor. Ele vai ouvir um som de menor frequência, um som grave. É isto que vai acontecer. Por isso, a gente já pode escrever que
Então, na aproximação, você ouve um som de maior frequência. No afastamento da fonte sonora, você vai ouvir um som de menor frequência. Deu para visualizar isso? Agora, isso também acontece caso a fonte fique parada e o observador se mova em relação à fonte. Se o observador se aproximar da fonte, ele vai pegar as ondas com a maior frequência. Se ele se afastar da fonte, se ele sair correndo, fugindo da fonte, ele vai receber o som com menor frequência. As vibrações vão atingir com menor frequência, já que ele está fugindo do som. Deu para entender isso? Agora, cuidado, muitas pessoas pensam que se a fonte começa a se movimentar, o som fica mais rápido por conta do movimento da fonte. Não, a velocidade do som é medida em relação ao ar, né? Se não houver ventos, a velocidade do som é constante, não vai se modificar. São aqueles 340 metros por segundo de velocidade do som, se não houver vento. Agora, se houver vento, vai haver mudança na velocidade do som e pode acontecer também efeito Doppler devido a esse tal deste som, a este tal deste vento, beleza? Vamos ver agora a matemática para calcular a relação entre essas duas frequências. Você vai se surpreender agora. Esta é a fórmula do efeito Doppler. A frequência que o observador ouve, F' é igual a F, que é a frequência real. Tem gente que chama F' de frequência aparente, ou FAP, e F de frequência real. Uou, que tristeza, não é mesmo? Observe que se você for decorar essa fórmula, olha o tamanho da equação. Isso aqui vezes velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. E você sempre fica na dúvida. Eu faço mais ou eu faço menos? E agora, quem poderá me defender? Achou feio, não é mesmo? Vamos deixar essas fórmulas para lá? Pronto. Cansei. Não vou conseguir memorizar esta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui. Olha qual vai ser a nossa nova equação. A nossa nova equação vai ser a coisa mais simples do mundo. A frequência que o observador ouve está para a velocidade do som em relação ao observador, assim como a frequência que a fonte emite está para a velocidade do som em relação à fonte. Diga se não é muito mais simples você recordar esta equação do que recordar aquela. A demonstração de quaisquer umas dessas equações não é trivial, vai dar uma dorzinha de cabeça. Então é importante que você saiba mesmo de cor. Está aqui, a frequência que o observador ouve está para a velocidade do som em relação ao observador, assim como a frequência que a fonte emite está para a velocidade do som em relação à fonte. Vamos escrever o que é cada termo desta nova equação? Vou apagar aquelas tranqueiras. Então eu coloquei aqui a legenda do que cada parte desta equação significa. E ainda recordei para você como calcular velocidade relativa. Se você tiver dois objetos, um carro, por exemplo, vindo a 100 km por hora e outro vindo a 100 km por hora, um de encontro ao outro, na hora que eles colidirem, qual será a velocidade relativa na colisão? 200 km por hora. Quando eles vêm em sentidos opostos, se obtém um módulo da velocidade relativa, somando-se os módulos destas duas velocidades. Por outro lado, se você está com um veículo à sua frente a 100 km por hora e você vai também a 100 km por hora, qual é a velocidade relativa entre esses dois? 100 menos 100. 0. Você nunca vai conseguir encostar no da frente se você estiver com o mesmo valor de velocidade e no mesmo sentido. Deu para lembrar como se faz isso? Aí você fala, Douglas, mas me dê um exemplo para eu utilizar esta equação e saber como proceder. Vou colocar aqui uma situação para você treinar. Vem comigo. Nesta primeira situação, eu coloquei um observador de bicicleta se deslocando a 10 metros por segundo de velocidade e uma ambulância a 20 metros por segundo de velocidade indo de encontro a esse observador.
na mesma direção, só que em sentidos opostos. O som vai se propagar a 340 metros por segundo, em locais onde não há vento. A nossa ambulância vai soltar uma sirene de 800 Hz de frequência de vibração, que vai se propagando pelo ar. Que frequência o rapaz vai ouvir? Este é o nosso desafio. Nós vamos usar aquela expressão. A frequência que o rapaz ouve está para a velocidade do som em relação a ele, assim como a frequência que a fonte emite está para a velocidade do som em relação a ela. Vamos lá, eu não sei a frequência que o rapaz ouve. Beleza? Agora, segundo passo, qual é a velocidade do som em relação ao rapaz? O som está a 340 metros por segundo e o rapaz está a 10. Se eu tenho os dois vindo em sentidos contrários, o som a 340 para a esquerda, o rapaz a 10 metros por segundo para a direita, qual é a velocidade relativa desses dois, hã? Só somar, não é mesmo? 340 mais 10. Então isso vai nos dar 350. Já a frequência emitida pela fonte, eu sei que vale 800 Hz. O que eu não sei ainda é a velocidade do som em relação à fonte. Vou calcular. O som está indo para a direita com 340 e a fonte também, só que com 20. Se o som vai para a direita com 340 e a fonte também vai para a direita com 20, quando se tem o mesmo sentido, o que eu faço para calcular a velocidade relativa? Eu subtraio o maior pelo menor. 340 menos 20 vai dar 320. E aqui acabou o seu problema. Vamos recapitular. A velocidade do som em relação ao rapaz, 340 no sentido contrário dos 10 dele, 340 mais 10, 350. A velocidade do som em relação à fonte, já os dois estando no mesmo sentido, vai ser 340 menos 20, que dá 320. Vamos fazer a conta? E o resultado é 875 Hz, maior do que os 800 Hz que a ambulância está emitindo. Então você vai ouvir um som um pouco mais agudo. Neste segundo caso, depois que se cruzaram os protagonistas aqui, né, o observador e o emissor, que é a ambulância, vai haver um afastamento entre eles. Então, a frequência que o observador deve ouvir deve ser menor. Nós vamos usar a mesma expressão para resolver este problema. Nós vamos então colocar aqui que a frequência que o observador ouve está para a velocidade do som em relação a ele, assim como a frequência que a fonte emite está para a velocidade do som em relação a ela. Qual é a frequência que o observador vai ouvir? Não sei. Vou colocar aqui FO. Qual é a velocidade do som em relação a este observador? Agora o som que vai pegá-lo está vindo para a direita. Se está vindo para a direita, os dois estão no mesmo sentido. 340 menos 10, no mesmo sentido, subtrai. 340 menos 10 vai dar 330. Douglas, e a frequência que a fonte está emitindo? 800. E quem vai ser a velocidade do som em relação a esta fonte? O som que está atingindo o nosso observador vai para a direita. Por outro lado, a ambulância está para a esquerda. Eles estão em sentidos contrários. E estando em sentidos contrários, nós, para encontrarmos a velocidade relativa, vamos somar os valores. Neste caso, vamos pegar 340 mais 20, serão, portanto, 360. Douglas, é bastante informação. Eu concordo com você. Observe que aqui nós temos a velocidade do som em relação ao observador, os dois estão no mesmo sentido, a gente subtrai.
340 menos 10 são 330. Já a velocidade do som em relação à ambulância estão em sentidos contrários, a gente soma. 340 mais 20 dá 360. Agora, nós vamos fazer a conta para saber o resultado. E a gente encontra 773 Hz. Na aproximação ele ouve 875, maior que os 800 emitidos pela fonte, e no afastamento ele vai ouvir não os 800 da fonte também, ele vai ouvir 733, um valor menor do que o que a fonte está emitindo. Douglas, isso cai no Enem? Não, não cai, despenca. Então se prepara que você pode ter um problema desse tipo. Douglas, o que mais eu preciso saber a respeito desse assunto? Copia o que está na lousa que a gente volta já. Talvez você já tenha ouvido falar em ultrassom. O que é o exame de ultrassom? Nesse tipo de exame é lançado um som com uma frequência inaudível que você, como ser humano, não é capaz de ouvir. Este som vai adentrar o seu corpo, vai adentrar os tecidos que constituem o seu corpo e vai se propagar essa vibração de ultrassom, que tem uma frequência maior do que 20.000 Hz, o ouvido humano não ouve isso, ultrapassa, daí o termo ultrassom, ultrapassa o máximo de frequência que o ouvido humano é capaz de ouvir. Aí este ultrassom, ele vai chegar, por exemplo, aqui ao fêmur, vamos supor que isto daqui seja o fêmur do feto que está na sua barriga. Este ultrassom chega até ali, ele bate e volta. Então vai demorar um tempo para este som ir e voltar. Ele lança um pulso. Então este aqui de azul são os pulsos retornando. E bem aqui no aparelho de ultrassom, além de você ter o emissor, você tem um grande receptor de ultrassons. Vai demorar um certo tempo para que este som vá e volte. E é em cima desta diferença de tempo que o equipamento consegue saber a que distância está o seu órgão em relação ao local onde o equipamento se encontra. Então, é capaz este equipamento de calcular esta distância. Observe que o ΔS é igual a V vezes ΔT. Não é assim que a gente faz no movimento uniforme? Aí o que vai acontecer? Aqui nesse caso nós não vamos usar o ΔS, porque ΔS pressupõe um eixo orientado. Aqui, como há mudança no sentido, nós vamos dizer que a distância percorrida pelo som vai ser igual à velocidade vezes o tempo de retorno. A distância que ele vai percorrer, nós vamos dizer que vale 2D. Então eu vou trocar aqui o ΔS por distância. Então aqui, distância percorrida. O valor vai ser 2D, D para ir, D para voltar. Isto vai ser igual à velocidade do som vezes o intervalo de tempo de retorno do sinal. Então, é possível para o aparelho, sabendo o tempo de retorno e a velocidade do som nas vísceras, que não são os 340, é outro valor. Então, isso daí vai ser igual à velocidade dividido por 2 vezes o intervalo de tempo deste retorno. Então, dependendo do tempo que demora para o ultrassom ir e voltar, você sabe onde é que está o órgão. Mas onde é que entra o efeito Doppler nesse caso? Isso daqui é o que nós chamamos de ecodetecção. Por que eco? Porque você pega o som refletido, analisa o tempo de retorno. Essa máquina mede o tempo de retorno e calcula a distância. Sabe quem mais faz isso? Um morcego.
O morcego usa a ecolocalização, já que ele tem a visão muito deficitária. Então ele solta um ultrassom também. Este ultrassom reflete nos objetos, numa mariposa, por exemplo, em algo que esteja ali diante dele, e dependendo do tempo do retorno desse pulso, ele sabe a que distância o objeto está. Agora, e para saber com que velocidade as coisas se movem? Aí se usa o efeito Doppler. Quando é que vai ser necessário um exame com efeito Doppler? Quando você quiser, por exemplo, conhecer a velocidade com que as vísceras se movimentam, com que os fluidos se movimentam. Às vezes você precisa saber a velocidade com que o fluxo de sangue, né? Aliás, de sangue não, de qualquer fluido que exista no corpo humano. Você precisa saber com que velocidade ele está fluindo, com que velocidade o sangue está fluindo. Você consegue analisar isso, porque se o objeto que você quer detectar estiver em movimento, vai acontecer o efeito Doppler. Ou seja, o receptor não vai receber a mesma frequência que ele enviou. Então, o efeito Doppler te faz saber se o objeto está se movendo ou não e ainda te diz a velocidade. Ele consegue dizer exatamente com que velocidade o sangue está fluindo nas suas veias, nas suas artérias, enfim. Isso é tecnologia, e é tecnologia usando os conhecimentos da física. Bom, a gente fica por aqui. Esse assunto é muito extenso, eu poderia até falar mais. Existe até o efeito Doppler da luz. A diferença da luz é que, enquanto para nós um som de maior frequência é um som mais agudo, para a luz, uma luz de maior frequência é uma luz que se desvia para o violeta. Douglas, como assim? Você deve se lembrar, vamos falar um pouco sobre isso aqui, não custa nada, que existem as cores. Você tem o vermelho, vou colocar as cores do arco-íris. Quando você pega as cores do arco-íris, o vermelho é o que tem a menor frequência, e aumentando tem laranja, amarelo, verde, azul, o anil e o violeta, que é a luz de maior frequência que o olho humano é capaz de detectar. Então, o que acontece? Vamos supor que você tem uma estrela que emita luz verde para você. Se essa estrela se afasta de você, você vai enxergar não a luz verde, mas uma luz de frequência menor, desviada para o vermelho. É o que os norte-americanos chamam de redshift. Por outro lado, se esta estrela estiver se aproximando, você não vai enxergar o verde que ela está emitindo. Suponha que essa estrela emita um verde. Vai haver um desvio para o lado do violeta. Os norte-americanos chamam isso de blue shift, né? Porque para o lado dos tons mais azulados, o anil e o violeta são tons azulados. Daí a gente ter esta nomenclatura. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha, por favor, não se esqueça. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente se vê de novo. Até a próxima!